Questão 22. Vamos lá. Então, considere a matriz A igual a 1x menos 1, 2x, 4x menos 1. Os termos x menos 1, 2x e 4x menos 1 são, nessa ordem, termos consecutivos de uma progressão aritmética. Dessa forma, quanto é que vale o determinante de A? Então, vamos lá, gente. Vem comigo. Se são termos de uma progressão aritmética, então isto aqui é uma PA. X menos 1, 2x, 4x menos 1. Isso é uma PA. O que significa isso ser uma PA? Significa, como vocês sabem, que o termo central é a média aritmética dos extremos, certo? Então, 2x é igual a x menos 1 mais 4x menos 1, tudo isso dividido por 2, porque é média aritmética. Tá bom? É isso que significa. Passa o 2 multiplicando para o outro lado. 2 passa multiplicando 2x, faz ele virar 4x. X mais 4x dá 5x. E menos 1 dá menos 2. Passa o 4x para o outro lado, fica 5x menos 4x. Passa o menos 2 para o outro lado. Muito bem. Então, 2 é igual a x, x é igual a 2. Professor, gabarito. Calma, rapaz. Isso aí é x, ele quer o determinante, certo? Então, o que eu vou fazer? Substitui lá, né? O determinante vai ser 1. 2 menos 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8, menos 1, 7. Certo? Fazendo as contas, 1 vezes 7, 7. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4, 3. Gabarito, letra C. Tá? Muito bem. Próxima questão. Questão 21. Se A é igual a 0, x, y, blá, 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 e ele disse o determinante, então quanto é que vale isso aqui? Galera, só fazer as contas, né? 0, x, y, x, 0, 2, y, 2, 0. Ele disse pra gente que isso aqui vale 4 raiz de 3. Então, vamos fazendo aí. Neves, tô indo rápido, cara? Pô, perdoa, cara. Vamos lá. Onde que não foi? Ou é só para eu ir mais tranquilo mesmo? É para dar tempo de corrigir bastante coisa, cara. Mas tá de boa, tá de boa. Se eu tô indo rápido, eu paro, não tem problema não. Tem que me parar mesmo, porque senão eu vou aqui no 220. Mas Mas todo mundo foi, gente? Eu achei o valor de x, pá, achou. Aí substitui na matriz, né? E aí, multiplicação dos termos da diagonal principal menos o produto dos termos da diagonal secundária. 7 menos 4, 3. Tá bom? Tranquilo? Bom, e aí a gente chegou na questão 21. Na questão 21, ele te deu uma matriz, certo? E tava zoando o gabarito? Tá, beleza, tá beleza. Então, então, aí temos a matriz aí, 0xy, x02, y20. Tranquilo. Aí, vamos repetir as duas primeiras colunas, né? Regra de Sarros. Dá uma sarrada na matriz. Então, x0, 2, pá. E aí, faz as contas aí. Vamos fazer. Então, 0 vezes 0 vezes 0, 0. X vezes 2 vezes y, 2xy. Y vezes x vezes 2, 2xy. E o resto vai dar tudo zero. Olha aqui, ó. 0, 0. Graças a Deus, zerou também. E aí, quando você soma isso tudo, fica só 2xy mais 2xy, que dá 4xy. Muito bem. Então, o que ele acabou de dizer pra gente, o que a gente acabou de descobrir, é que o determinante de A dá 4xy, certo? Isso é o que a gente vai concluir, né? Só que ele também disse pra gente que o determinante de A é igual a 4 raiz de 3, certo? Caraca, professor, então eu posso cortar o 4 com 4. Aham. Caraca, então xy
é a raiz de 3. Ah, então o gabarito é D, porque é o que está mais perto, né? Pô, você ia ser... Pior que você ia acertar, cara, mas ele está pedindo x ao quadrado vezes y ao quadrado, certo? Então o que eu faço? Eu pego essa expressão aqui e elevo ao quadrado, certo? Distribui o expoente, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Gabarito letra D. Tranquilo? Próxima questão, vamos lá? 3, 2, 1. Vou tirar, dá tempo para vocês copiarem. Mas lembrando, gente, que esses slides eles ficam disponíveis para vocês, tá bom? Esses slides ficam disponíveis para vocês com as minhas anotações. Tá beleza? Então vamos lá? Foi. Questão 20. Para que o determinante da matriz papapá seja 3, qual é o valor de B? Pô, gente, olha aí. Pô, professor, então por que o senhor passou aquelas coisas complicadonas lá de cofator, pá? Gente, eu falei para vocês. As provas da EAR e da ESA, elas cobram quase que 99% só isso, né? Antigamente é que eles cobravam umas paradas mais complicadas, tá? Mas vamos lá. E ele quer que isso aqui dê 3, né? No final a gente iguala. Então, 1, menos 1, 0, 2. E aí vamos fazer nossas multiplications. Vamos lá. 0. Opa. Menos B. 2. 0. 2B, que vai virar menos 2B. Menos 1 vira mais 1. Soma tudo, vai ficar menos 2B, mais 1, menos B, mais 2, certo? Este é o determinante. E ele quer que isso dê 3, porque ele pede que o determinante seja 3. Ora, então vamos fazer as contas, né? Menos 2B mais B dá menos 3. Menos 2B menos B, menos 3B. 1 mais 2, 3. Isso tem que ser igual a 3. Cortou 3 com 3, menos 3B tem que ser 0. B tem que ser igual a 0. E ele quer saber o valor de B, gabarito letra B. Tá certo? Tranquilo, gente? E aí, como é que tá agora? Dá uma olhada aqui. Viu o que eu falei? Mais calmo, não é? Não é mais tranquilo? Razoavelmente mais tranquilo. É só sarros e determinante 2×2, praticamente. Por enquanto. Tá? Por enquanto. Ok? Volta pra tela aqui comigo. Questão 19. Olha o que ele está pedindo. Calcule o determinante tal. Você vai fazer as contas? Ou você vai perceber que a primeira linha é proporcional à segunda linha? Ah lá. Pega isso aqui, multiplica por menos 1, vai virar aquilo ali embaixo, você concorda? Pega o 0, multiplica por menos 1, dá 0. Pega 2, multiplica por menos 1, dá menos 2. Filas proporcionais, o determinante é 0. Tá certo? Que isso, professor? Rapidão assim? Rapidão assim, cara. Precisa ser devagar? Você pode fazer as contas, tá? Vai lá, faz sarros, não tem problema. Repete as 2 primeiras colunas, faz as contas, e você vai ver que o determinante vai dar 0. Aqui vai uma outra parada, tá? Um pouquinho mais invisível. Por algum motivo, a gente não olha tanto assim. Mas é assim, ó. Esta coluna também é proporcional a essa. É só multiplicar por 2. Tá bom? Então, aquela coluna ali, ela não é... Ela também é proporcional, tá? Volta no 18 sim, cara. Sem problemas. A 18 não, é 20, né? Que eu tô indo de trás pra frente. Vamos lá. Então, tá aqui a equação, certo? Aí, menos 2B menos B dá menos 3B. 1 mais 2 dá 3. E aí tem o 3 do outro lado. Vou passar ele pro outro lado diminuindo para você conseguir acompanhar, cara. Vamos lá. Ó, menos 3B. Vou passar o 3 pro outro lado diminuindo, certo? Esse 3 passou pro outro lado diminuindo. Aí, menos 3B é igual a 0.
E aí passa o menos 3 para o outro lado dividindo. 0 dividido por menos 3 é 0. Foi, Neves? Tranquilo? Bom, vamos lá? Então, todo mundo entendeu por que a 19 é nula? Tranquilo? Então vamos lá. 3, 2, 1. Questão 18. Se é igual a 16 raiz de 3, então quanto é que vale xyz ao quadrado? Galera, faz as contas aí, né? Vamos fazer as contas. Então, 2x, y0, z, 0, 2y, 0, 2z, 0. Repete as duas primeiras colunas. Z, 0, y, 0, 2z. Vamos fazer as contas? Vamos lá? Galera, sinta tranquilidade, vai. Tá mais tranquilo agora, não tá não? 0. Eita, professor, vai zerar? Não, vai não, relaxa. 0. Olha lá. Aí, com calma. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, vem pra cá, menos 8. E x, y, z. E aqui, 0 de novo. Caraca, professor, então dá só menos 8x, y, z. Pois é, cara, dá só isso aí. Bom, e ele diz pra gente que isso aí é igual a 16 raiz de 3. Certo? Passa o menos 8 pro outro lado. Fica 16 raiz de 3 dividido por menos 8. Vou fazer a conta aqui. 16 dividido por menos 8 é menos 2. E aí é só elevar ao quadrado, certo? Isso aqui fica exatamente o que ele está pedindo. Eu elevei ao quadrado porque ele está pedindo o negócio ao quadrado, né? Menos 2 ao quadrado é 4. E raiz de 3 ao quadrado vira só 3. Portanto, xyz ao quadrado é igual a 12. Certo? Então, gabarito, letra B. Beleza? Posso para a próxima? 3, 2, 1... Questão 17. O número real x tal que... Pé não, é. Então, é. Aí, gente, por favor, né? Só fazer as contas aqui, ó. X menos 1 vezes x menos x mais 2 vezes menos 3 é igual a 5. Acabou a parte do determinante, certo? Então, distribui lá. X vezes x. X ao quadrado, professor. Isso. X vezes menos 1. Menos x. Menos. Já vou transformar isso aqui em mais, pode ser? Porque menos com menos dá mais. Depois eu distribuo para não fazer tudo de uma vez. Agora vamos lá. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Isso tem que ser igual a 5. X ao quadrado. Menos x mais 3x dá 2x. Esse 5 passa para esse lado aqui diminuindo. Isso fica x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a 0. Aí você tem duas alternativas aqui. Você tem duas alternativas. Ou você faz Bhaskara, pode fazer, tá? Ou você percebe que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, tá? Inclusive, aqui vai uma dica para você descobrir se um trinômio é quadrado perfeito ou não, tá? Suponha que você queira saber se isso aqui é trinômio quadrado perfeito ou não. Aqui vai uma dica. Extrai a raiz quadrada do primeiro termo. Extrai a raiz quadrada do último. Multiplica os dois. Se der a metade do que está no meio, é porque é trinômio quadrado perfeito. Curtiu? Deixa eu te mostrar aqui, ó. X ao quadrado mais 14x mais 49. Extrai a raiz quadrada do primeiro. Extrai a raiz quadrada do último e multiplica os dois. Deu a metade de 14x? Deu. Então é trinômio quadrado perfeito. E isso te diz mais ainda. Isso te diz a forma fatorada, porque é só você abrir um parêntese, colocar o quadrado, pega o cara que ficou aqui, pega o cara que ficou aqui, e o sinal que tiver aqui você repete dentro.
x mais 3 ao quadrado. Suponha que aqui fosse menos, por exemplo. Olha como é que você sabe fatorar agora, ó. Presta atenção. Abre um parênteses, fecha o parênteses. Coloca o quadrado, coloca o cara que está aqui, coloca o cara que está aqui, e o sinal que tiver aqui, você repete. É x menos 7 ao quadrado. Beleza? Então, essa é a forma de fatorar. E esse cara aqui, é trinômio quadrado perfeito? Vamos ver. Raiz quadrada de x, x. Raiz quadrada de 1, 1. Multiplica os dois. X. É a metade de 2x? É. Então, esse cara pode ser fatorado x mais 1 ao quadrado é igual a zero. Daí, portanto, x mais 1 é igual a zero. X é igual a menos 1. Então, o número real é menos 1, gabarito letra B. Tudo bem? Tranquilo? Quem quiser fazer Bhaskara vai encontrar o delta igual a zero e pá. Bom, 3, 2, 1, próxima questão. Questão 16. Sejam as matrizes A e B. Qual é o valor de det A e det B? É só o trabalho que você vai ter de fazer as contas, tá? Então, vamos lá. Determinante de A. 2, 1, 3, 0, 5, 1, 3, 2, 1. Tá? Então, vamos fazer as contas. Repete as duas primeiras colunas. 1, 5, 2. Vamos fazer as contas. 2 vezes 5, 10 vezes 1, 10. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. E isso aqui zerou. Agora, ao contrário. 3 vezes 5, 15 vezes 3, 45. Vem para cá. Menos 45. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Vem para cá, menos 4. E isso aqui zero. Somando esta jossa toda, isso fica menos 45, menos 4, mais 10, mais 3. Isto aqui vai ser o determinante de A. Muito bem? Isso dá menos 49 mais 13, que dá menos 36. Então, esse é o determinante de A. Determinante de B, super tranquilo, é uma matriz 2 por 2. Faz as contas. 2 vezes 9, 18. Já vou botar aqui. Menos 0. Então, 18 menos 0, que dá 18. Portanto, esta conta que ele está pedindo aqui vai ser determinante de A, menos 36. Determinante de B, 18, isso dá menos 2. Gabarito, letra D. Beleza? De boa? Então, vamos lá? 3, 2, 1. Questão 15. Seja a matriz papapá. Se det M é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, então o valor de A é... Opa! Então, vamos lá, fazer as contas, gente. Não tem jeito não. 1, 2 menos 3x, 4, 9x ao quadrado. Lembrando que eu não selecionei essas questões. Elas são todas as questões que já caíram nesses concursos, ok? Todas. Nas ordens decrescentes do ano. Porque se eu fosse na ordem crescente, a gente ia começar se assustando, né? Você vai ver que vai começar a ficar difícil, tá? Repete as duas primeiras colunas. Essa aí já é um pouquinho difícil, né? 1 menos 3, pá, menos 3x ao quadrado. 1 vezes x vezes 4, 4x. 1 vezes 2 vezes 9, 18. Agora, ao contrário. 1 vezes menos 3 vezes 4 dá menos 12 e vira 12. 1 vezes x vezes 9 daria 9x, vem para cá, menos 9x. 1 vezes 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado, vem para cá, menos 2x ao quadrado. Soma isso tudo. Menos 2x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, dá menos 5x ao quadrado. Eu já podia parar aí, mas eu vou continuar. Menos 9x mais 4x dá menos 5x. E 12 mais 18 dá 30. Por que eu disse que eu podia parar aí? Porque ele pede apenas o valor de A. E eu já achei o valor de A. O valor de A é menos 5. Tá? É só comparar este trinômio com este trinômio. Tá bom? Próxima questão, posso ir? 3, 2, 1, 14. Se as matrizes A, B, C e D, e menos 2A,
tem determinantes respectivamente iguais a x e y, e AD é diferente de BC, então qual é o valor de y sobre x? Dá até para fazer uns truquezinhos aí, tá? Quer ver, ó? Será que eu me arrisco? Acho que eu arrisco. Ó, vou tentar fazer sem calcular os determinantes, apesar de que aqui é melhor calculando, mas vamos brincar um pouquinho aqui. X é isso aí, né? Tá. Se eu faço a transposta, não altera o determinante, né? Essa foi uma propriedade que nós vimos. É a propriedade que a gente viu. A gente viu que se a gente calcula a transposta, o determinante não muda. Isso aqui parece um 9, mas é um A. Então, isso continua sendo x. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar a primeira linha toda por 2. Aí o determinante fica multiplicado por 2, né? 2A, 2C, B e D. Pronto. Agora, eu vou multiplicar a última linha toda por 3. Aí o determinante vai ficar multiplicado por 3, né? Então, eu já tinha 2x aqui. Agora vai ficar multiplicado por 3. Porque eu peguei a última linha e multipliquei toda por 3. 3b, 3d. Então, por enquanto tá assim, ó. 6x é igual a 2a... Opa, deixa eu afastar aqui um pouquinho. 2a, 2c, 3b, 3d. Agora eu vou multiplicar a primeira coluna toda por menos 1. Então, o determinante fica multiplicado por menos 1. E aí eu consegui fazer a minha matriz virar a matriz que ele me deu no início. E ele diz que isso aqui é y. Então, menos 6x é igual a y, passa o x para o outro lado, y sobre x é igual a menos 6, certo? Essa não é a forma mais prática de fazer, mas é interessante, né, que você possa fazer assim, né, saber essas propriedades, você está exercitando, né? Mas, na prática, se você tiver que resolver esse problema, você pode resolver ele assim, ó. Presta atenção. Determinante ABCD, ele diz que vale x, certo? Então, faz as contas. AD menos BC é igual a x. Pronto, essa é a primeira parte. Segunda parte, usa o outro. Menos 2A, 2C, menos 3B, 3D. Ele diz que isso aqui tem que ser y, certo? Então, faz as contas aí. Menos 6AD. Aí aqui vai ficar mais, porque troca o sinal. Mais 6BC. Isso tem que ser igual a y, certo? Coloque menos 6 em evidência. Aí isso fica AD menos BC, porque troca o sinal de mais para menos. Isso tem que ser igual a y. Só que AD menos BC é x, certo? E aí, você chega nessa equação aqui. Menos 6x é igual a y. Portanto, y sobre x é igual a menos 6, tá? Então, vocês podem ver que já complicou um pouquinho mais, certo? Posso ir para a próxima? Muito bem. Então, o primeiro método. E esse é o segundo método, tá? Bom, 3, 2, 1, pá. Próxima. Questão 13, aí, ó. Olha quanto tempo que não cai uma 4x4, né? Desde 2006, certo? Bom, qual é o determinante desta matriz? Professor, será que existe algum truque para dar zero? Não, porque nas opções não tem zero. Então, você pode parar de procurar, se você quiser. Não tem uma forma bonitinha de fazer isso aí, não. Isso aí tem que fazer por teorema de Laplace mesmo. 4x4, gente, não tem jeito. É o teorema de Laplace. Teorema de Laplace. Vamos lá. Escolha uma coluna ou linha que tenha mais zeros possíveis. Pode ser a primeira linha ou pode ser a segunda coluna. Ambas têm a mesma quantidade de zeros. Eu vou escolher a primeira linha, tá bom? Então, primeira linha. Vamos lá. Vamos começar. Vou começar envolvendo esta linha. Então, tá aqui. Estou envolvendo esta linha. 1, 0, 0, 3.
tá bom? Aí, pega cada termo e multiplica pelo seu respectivo cofator. Esse aqui, o 1 é o termo A11, então vira 1 vezes C11, mais 0 vezes C12, mais 0 vezes C13, mais 3 vezes C14, certo? Porque isso aqui é o A11, isso aqui é o A12, isso aqui é o A13, e esse cara aqui é o A14. Então, você multiplica cada termo pelo seu respectivo cofator, tá? Então, como é que fica essa conta? Isso aqui morre, e fica somente C11 mais 3C14, tá? Então, esta é a nossa conta. Então, a gente vai precisar fazer o que agora? A gente vai precisar, infelizmente, calcular cada cofator, tá bom? Eu vou utilizar essa matriz aqui em cima para ajudar, mas eu vou reescrever aqui, tá? 1, 0, 0, 3, 2, 3, 5, 1, 1, 2, 3, menos 1, 3, 0, 1, 4. Não se esqueçam que nós teremos mapas mentais determinantes para vocês poderem olhar para o mapa e gravar mais facilmente, tá? Isso tudo vai estar disponível na nossa plataforma. Então, vamos começar calculando C11, tá? Vamos começar calculando C11. Então, C11 vai ser o cofator referente a o termo 1. Então, vamos colocar aqui do lado, né, a nossa continha. Acho que eu vou fazer aqui. C11. Fórmula dos cofatores. Vamos escrever aqui em cima a fórmula para calcular cofator. CIJ é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o menor complementar. Então, C11 é igual a quanto, professor? É igual a menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o menor complementar do termo 1. Como é que eu faço para calcular menor complementar mesmo? Eu corto a coluna, corto a linha em que o termo se encontra, e isso vira uma nova matriz. É 3, 5, 1, 2, 3, menos 1, 0, 1, 4. Certo? Repetem-se as duas primeiras colunas. 3, 2, 0, 5, 3, 1. E aí faz as contas. Vamos lá. Vou fazer razoavelmente direto dessa vez. 3 vezes 3, 9 vezes 4, 36. Isso aqui zerou. 1 vezes 2, 1 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Que eu falei, meu Deus. Isso aqui zerou. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Vezes 1, menos 3. Vem pra cá mais 3. Calma aí. E aí 5 vezes 2, 10. Vezes 4 dá 40. Então vem pra cá menos 40. Fazendo essas continhas, você encontra 36 mais 2, 38, mais 3, 41, menos 40 dá 1. Então, o menor complementar é 1. Fazendo as contas, isso aqui fica 1 vezes 1, que dá 1. Então, este é o cofator 11. Agora, a gente precisa calcular o cofator 14. Vamos fazer aqui mesmo, tá? Cofator 14. Então, envolvemos o termo 14, sim, o termo A14, e cortamos a coluna com a linha, sempre assim. E aí virou uma nova matriz, virou a matriz 2, 3, 5, 1, 2, 3, 3, 0, 1. Certo? Repetem-se as duas primeiras colunas, 2, 1, 3, 3, 2, 0. E fazemos as contas. Vamos lá, 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Opa! 5 vezes 1, 5, papapá, isso aqui zerou. 5 vezes 2, 10, vezes 3, 30, vem pra cá menos 30. Isso aqui zerou, e isso aqui dá menos 3. Muito bem, fazendo essas contas, isso fica 4 mais 27, dá 31, menos 33, isso dá menos 2. Muito bem, então C14 é menos 1 elevado a 1 mais 4, isso não pode faltar, né? Tá sempre lá, tá vendo lá na fórmula dos cofatores, vezes o menor complementar. O menor complementar é menos 2, nós acabamos de calcular aqui embaixo. Fazendo essa conta, isso dá menos 1 vezes menos 2,
que dá 2. Substituindo aqui, nós temos C11 mais 3 vezes 2, isso dá 7. Gabarito, letra C. Chato, né? Teorema de Laplace é chato. Então, só lembrando que a gente vai adiantar um pouquinho, tá, gente? A gente vai até umas 17h50 por aí, porque eu quero pelo menos corrigir essas primeiras questões aqui com vocês, tá bom? E aí, gente, uma outra coisa. Você poderia ter resolvido esse problema, tá? Pela regra de Chió, tá? Acho que vale a pena a gente parar para fazer Chió aqui para vocês verem como é que funciona. Deixa eu fazer aqui para vocês. Então, 1003, 1003, 2351, 2351, 123 menos 1, 123 menos 1, 3014. Agora eu estou colocando rascunhos entre uma questão e outra justamente para poder fazer isso aqui. Como é que eu sei que eu posso usar Chió? É porque está com 1 aqui. Quando tem 1 ali em cima no A11, eu posso usar Chió. Essa é a única condição necessária, tá? O resto não precisa, só isso aí. Aí lembra como é que faz? Você separa a primeira linha, a primeira coluna, separa a primeira linha, reescreve todo o seu determinante, né? 3, 2, 0, 5, 3, 1, 1 menos 1, 4. E aí diminui os produtos com os termos lá de cima, né? 0 vezes 2, 0 vezes 2, 3 vezes 2. Agora vamos lá. Segunda linha. 0 vezes 1, 0 vezes 1, 3 vezes 1. Certo? Fica menos 3. E o último, 0 vezes 3, 0 vezes 3 e 3 vezes 3. Beleza? Então é sempre os extremos, acima e à esquerda. Fazendo essa conta, isso fica 3, 2, 0, 5, 3, 1, menos 5, menos 4, menos 5. Repetem-se as duas primeiras colunas, 3, 2, 0, 5, 3, 1. E fazemos as continhas. Então, 3 vezes 3, 9, vezes menos 5 dá menos 45. Isso aqui zerou. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Vezes 1 dá menos 10. Agora ao contrário. Zerou. 3 vezes menos 4 dá menos 12. Vem para cá mais 12. 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes menos 50. 10 vezes menos 5 dá menos 50. Vem para cá mais 50. Fazendo essa conta, 50 menos 45 dá 5. 5 mais 12, 17, menos 10 dá 7. Ficou até mais fácil assim, né? Essa ficou até mais tranquila assim, né? Porque deu um monte de zero, né? Então, encontramos 7 da mesma forma que encontramos com o Teorema de Laplace. Ok? Gabarito letra C. Bom, próxima questão. Questão 12. Se A igual a EJ é a matriz quadrada de ordem 2... Matriz quadrada de ordem 2. Então, ela tem essa cara aqui, ó. A11, A12, A21 e A22. Tá. Se ela vale 2 se o I é menor que J, 2 se o I é menor que J. Vamos ver os casos em que o I é menor que J. Só tem esse, né? Porque 1 é menor que 2. Tá. Tem o caso em que é I mais J se o I for igual a J. Tem dois casos em que o I é igual ao J, certo? E existe também o caso I menos J, se o I for maior que J. Certo? Que é esse caso aqui. Então, nós temos aí 3 casos, certo? Nós temos aí 3 casos.
E já dá para montar a matriz, baseando nas regras que ele deu para cada caso. Então, vamos ver primeiro o caso amarelo aqui, em que o I é menor que J. É 2, né? Agora, vamos ver o caso laranja. I mais J. Então, isso aqui fica 1 mais 1 e aqui fica 2 mais 2, certo? E o caso azul, que é o único caso em que o I é maior que o J. Então, fica 2 menos 1, que é I menos J, certo? Aí, minha matriz fica, então, 2, 2, 1, 4. Ok? Então, ele quer saber o determinante de A, né? O determinante de A vai ser o determinante desta matriz aqui, 2, 2, 1, 4. Certo? 4 vezes 2, 8, menos 2. Então, isso fica 8 menos 2, que é igual a 6. Gabarito letra D. Beleza? 2005 foi um pouquinho mais fácil, né? Mais ou menos, né? Porque você ainda tem que destacar as regras. Bom, próxima questão, vamos lá? 3, 2, 1, pau! Seja A uma matriz de ordem 2, cujo determinante é 6. Matriz de ordem 2. Determinante de A é igual a menos 6. E aí ele diz para a gente que o determinante da matriz inteira multiplicada por 2 é x menos 87. Ele quer saber o que o valor de x é múltiplo de. Então, como eu expliquei, quando você tem uma constante multiplicando uma matriz, ela pode sair do determinante. Como? Elevando a constante à ordem da matriz. Lembra o k elevado a n? Então, 2 ao quadrado vezes det-A é igual a x menos 87. Viu que o 2 saiu? O 2 saiu e virou 2 ao quadrado. Beleza? E o determinante de A é menos 6. 4 vezes menos 6 dá menos 24. Isso é igual a x menos 87. X vai ser igual a 87 menos 24, que dá 63. Visto que 63 é 7 vezes 9, o valor de x é múltiplo de 7. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Próxima questão. Questão 10. Seja uma matriz M do tipo 2 por 2. Se o determinante de M é igual a 2, quanto é que vale o determinante de 10M? Mesma coisa, gente. Você pode tirar o 10 de dentro do determinante, elevando o 10 à ordem da matriz, que é 2 por 2. Então, vai ficar 10 ao quadrado vezes det-m, certo? Só que eu sei 10 ao quadrado, quanto é que vale? 10 ao quadrado é 100. E eu sei quanto é que vale det-m. Det-m é 2. Então, gabarito 200. Beleza? Tranquilo, gente? De boas? Então, estamos vendo que as questões vão ficando um pouquinho mais difíceis, né? Essas questões mais algébricas, assim, elas são realmente mais complicadas, né? Então, vamos lá. Questão 9. Calculando o determinante papapá, obtém-se quanto? Eu nem procuro filas proporcionais aqui, porque eu sei que eu não vou achar, porque não tem zero nas opções, né? Então, eu vou ter que me matar aí para tentar calcular, né? Usar Laplace. Não dá para usar QO aqui, né? Você pode multiplicar uma linha por menos 1 para poder, mas essa é uma questão que ele quer Laplace mesmo, porque olha essa coluna aqui. Coluna toda cheia de zero, né, gente? Então, vamos usar essa coluna aí. O determinante vai ser 0 vezes C13, mais 0 vezes C23, mais 0 vezes C33, mais menos 1 vezes C43, certo? Então, peguei este cara, este cara, este cara e este cara e multipliquei pelos seus respectivos cofatores, visto que isso aqui é o A13, A23, A33 e A43. Tá? Esse cara morre, esse cara morre, esse cara morre, sobra apenas menos C43. Então, nós temos agora que calcular o cofator de 43. Isso é menos 1 elevado a 4 mais 3 vezes o menor complementar. Vamos ver, então,
como é que a gente calcula este menor complementar. Estamos interessados no menor complementar do elemento 43. Então, envolve o 43, né? Exclui a linha, exclui a coluna e vira uma matriz. A matriz menos 1, 2, menos 2, menos 1, 3, menos 1, 0, menos 1, 0. Ok? Repetem-se as duas primeiras colunas, menos 1, 2, menos 2, menos 1, 3, menos 1, certo? E fazemos as continhas. Então, vamos lá. Menos 1, 3, 0, 0. Menos 1 com menos 1 dá 1, vezes menos 2 dá menos 2. Aqui zerou, porque tem um 0. Aqui também zerou. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, vem para cá mais 1, porque troca o sinal. E menos 1 vezes 2 dá menos 2, com 0, zerou tudo. O menor complementar vale menos 2 mais 1, que é menos 1. Fazendo essa conta, menos 1 elevado a 7 dá menos 1, vezes menos 1 dá 1. Achei o cofator, substituindo no que a gente encontrou, fica menos 1. Esse é o determinante da matriz, gabarito letra B. Tá? Tomar cuidado com esse 1 aqui, né? Dá má vontade de marcar. Mas o determinante é menos o cofator, por causa do menos do A43. Tá? Então, questão chata. Essas questões de Laplace são geralmente mais chatas, né? Vamos lá? Próxima questão. Questão 8. Então, seja papapá igual a 64. Qual é o valor de x que torna verdadeira a igualdade? Então, fazer as contas, né? 2, 3, 6, 4x, 0, menos 2, 0, menos 2. Voltamos a uma tranquila. Beleza? Então, repetem-se as duas primeiras colunas. 2, 4, menos 2. 3x e 0, certo? E daí, professor, repetem-se as, né, você, depois que fez isso, né, regra de Sarros, repete a mesma regra. 2 vezes x dá 2x, aí vai virar menos 4x. Zerou, não vou nem escrever. Menos 12x, que vai virar mais 12x. Zerou, 3 vezes 4, 12. Vezes menos 2 dá menos 24, vem para cá mais 24, e ele diz que isso tem que ser igual a 64, certo? Muito bem. Então, fazendo as contas, isso fica assim. 12 menos 4 é 8. Passa o 24 para o outro lado, fica menos 24. 8x tem que ser igual a 40, x tem que ser igual a 5, gabarito letra B. Então, esse é o valor de x que torna verdadeira essa igualdade, tudo bem? Dá uma olhada para mim aqui. Como é que tá, gente? Como é que estão? Vocês estão indo bem? Vocês estão calados? Você sabe que isso pra gente aqui é um horror, porque a gente nunca sabe se vocês estão ok, se vocês estão acompanhando, se vocês estão... Então, falem alguma coisa, dêem um sinal, falem assim, eu estou bem, professor, azulejo, falar coisa aleatória assim. Então, fale alguma coisa, explane-se, explique como você está indo, tá bom? Porque pra gente é horrível. A gente fica assim, caraca, será que tá tudo de boa? Será que o pessoal tá indo? Então, não deixa de dar esse feedback, gente. Não deixa de dar esse feedback, tá bom? Então, voltem pra tela aqui, a gente já tá acabando. Eu vou até questão 1, tá bom? Vou até questão 1 com vocês. Então, questão 7, vamos lá. O determinante da matriz A de ordem 3, tal que é igual a quanto? Então, matriz então, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Uma coisa aleatória, né? Uma coisa aleatória aí. Então, então, seguinte, temos aqui duas regras para a montagem da nossa matriz, certo? Nós temos essa regra aqui, que é para os casos em que é diferente de J. Toda essa galera aqui, o I está diferente de J, certo? Opa, isso aqui não. Isso aqui não é diferente, não.
mas aquela outra galera que eu marquei né? E os casos em que é igual... Os casos em que é igual são esses casos aqui. Certo? Tudo bem? Como é que você faz, então, para criar as regras? Bom, as regras que você vai criar são as seguintes. Para os casos em que é igual, fica o dobro, né? E para os casos em que é diferente, fica 2i menos j. Então, vamos começar. Vou fazer primeiro os amarelos, tá? Porque vão ocupar mais espaço. Então, 2 vezes 1 menos 2, tá vendo? Ó? 2 vezes i menos j, certo? Aí aqui fica 2 vezes 1 menos 3. 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 menos 3. 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3 menos 2. E agora sobram os casos em que é só o dobro de i. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Tá? Fazendo as continhas, isso fica assim. 2. 2 menos 2, 0. 2 menos 3, menos 1. 4 menos 1 dá 3. Aqui dá 4. Aqui dá 1. 6 menos 1, 5. 6 menos 2, 4. E aqui 6. Essa é a matriz A. Ele quer saber o determinante dessa matriz. Então, vamos fazer. Então, 2, 0, menos 1. 3, 4, 1. 5, 4, 6. Repetem-se as duas primeiras colunas. 2, 3, 5, 0, 4, 4. Começamos a fazer. 2 vezes 4, 8 vezes 6, 48. Aqui zerou. Aqui dá menos 12. Fazendo ao contrário, menos 20 vai virar mais 20. 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8. Vem para cá, menos 8. E aqui zerou. Fazendo as contas, isso fica 48 menos 12 dá 36. 36 mais 20 dá 56. Menos 8, isso dá 48. Gabarito, letra C. Tudo bem? Próxima questão, vamos lá? 3, 2, 1, pau. Questão 6. Pode-se afirmar que o valor do determinante papapá é igual a quanto? Então, essa é uma boa questão para a gente parar assim e ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer para não ter que fazer a conta. Mas assim, o fato de ter um monte de zero me faz crer que seja até melhor fazer a conta. Eu vou fazer a conta, tá? Vou fazer a conta. A menos x, 0a, 0, 2 menos x, 0. Até porque eu não vejo muita propriedade para fazer aí, não. No máximo, somar x... não tem muito o que fazer, não. Vamos fazer as contas mesmo. Então, fazendo as contas, isso fica assim. Vai aparecer um monte de coisa zerando, né? A menos x vezes 2 menos x vezes 1. Esse cara aqui zerou. Esse cara aqui zerou. Não vou nem escrever. Agora, ao contrário. Menos 1 vezes 2 menos x vezes a. Aí esse cara aqui zera e esse cara aqui também zera. Então, sobrou isso aí. Esse é o determinante. Tá? Esse é o determinante. E aí você pode colocar 2 menos x em evidência, certo? O que sobra? Sobra a menos x e sobra menos a também. Fazendo essa conta, isso fica 2 menos x vezes a menos a, que zera e vira menos x. Vou escrever ao contrário, menos x vezes 2 menos x. Pega esse menos, distribui lá dentro. Aí fica menos 2 mais x, comutatividade, x menos 2. Gabarito letra C. Deixa eu voltar aqui detalhado, porque eu acho que essa álgebra ficou meio rápida demais. Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi colocar o 2 menos x em evidência. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor.
Primeira coisa que eu fiz foi colocar 2 menos x em evidência. Coloquei ele em evidência. Tá. Depois que você coloca ele em evidência, sobrou o a menos x e o menos a. Aí eu cortei o a com o menos a, sobrou só o menos x. Beleza. Aí eu escrevi ao contrário. Distribuí só o menos dentro do parênteses. Aí apareceu menos 2 e o menos com o menos virou mais. E aí troquei o x e o menos 2 de lugar, virando x menos 2. Tudo bem? Então, gabarito letra C. Vamos lá? Questão 5. Pá, vamos lá. Os valores de x que tornam verdadeira a igualdade, são tais que seu produto é quanto? Fazer as contas, gente. Só fazer as contas. Então, x, 0, 2, menos 1, 1, 3, 1x. Repetem-se as duas primeiras colunas. E faz as contas. Vamos lá. Menos x ao quadrado. Aqui zerou. Menos 2. Menos 6, que vem para cá mais. X vezes 1 dá x, vem para cá menos x. E aqui também zera. Beleza? Então tudo zerou. E isso aqui tem que ser igual a menos 2. Fazendo as contas, isso fica menos x ao quadrado. 6 menos 2 dá 4, menos x, passo o menos 2 para o outro lado, mais 2, isso tem que ser igual a 0. Aí isso fica menos x ao quadrado, menos x mais 6 é igual a 0. Multiplica tudo por menos 1, fica x ao quadrado mais x menos 6 é igual a 0, tá? Bom, aí você tem que resolver essa equação. Só que não precisa, porque ele quer o produto, certo? E você se lembra que produto é esse cara aqui. Então, achei o produto. O produto é menos 6. E o menos 6 não está aqui, não está aqui, não está aqui. Está aqui, né? Ó, maior ou igual a menos 6. Gabarito. Letra D. Tudo bem? Então, não precisa resolver essa equação, tá? Se quiser tentar resolver, tudo bem. Dá 2 e menos 3. Né? São essas duas raízes. Mas não tem necessidade, tá? Posso ir para 4? 3, 2, 1, pá. Vamos lá. Dada a equação, quais os valores de m para os quais as raízes são reais? Opa, então vamos lá. Então faz as contas aí. X menos 1, 0. M1, 1. Menos 1, 1x. Repetem-se as duas primeiras colunas. X menos 1, 0. M1, 1. Ok, então, fazendo as contas, isso fica x vezes 1, x vezes x, x ao quadrado, 0, menos 1 vezes menos 1 dá 1, então vira 1. Ao contrário, 0, x vezes 1 dá x, vezes 1 dá x, vem para cá menos x. E, finalmente, menos mx vira mais mx, por causa da troca de sinais, certo? Então, isso fica assim. Aí, x ao quadrado mais mx menos x mais 1 tem que ser igual a 0. Ok? Bom, coloque x em evidência. Vai sobrar um m aqui, vai sobrar um menos 1 aqui. Se você não concorda com a forma que eu coloquei em evidência, distribui o x de volta, que você vai ver que vai voltar exatamente ao que estava em cima, tá? Chegamos a uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau em que o a vale 1, o b vale tudo que está grudado em x e o c vale 1. Nós queremos que as raízes sejam reais. Para raízes serem reais, da teoria de equação do segundo grau que a gente conhece, né, dessa teoria, o delta tem que ser maior ou igual a 0. Beleza? Benedito, tudo tranquilo, cara? Ou você mandou alguma coisa e não apareceu, ou você mandou só uma reticência. Depois dá um feedback aí. Então, delta maior ou igual a 0. Beleza? E aí, por que o delta tem que ser maior ou igual a 0? Isso aqui significa raízes
reais. Tá certo? Raízes reais é justamente o delta maior ou igual a zero, tá? Sempre que delta for maior ou igual a zero, numa equação de segundo grau, as raízes serão necessariamente reais. O único caso em que as raízes não serão reais é o caso em que delta é menor que zero, porque aí as raízes são complexas, tá? Então, b ao quadrado menos 4ac tem que ser maior ou igual a zero. B é m menos 1, a é 1 e c também é 1. Então, isso fica maior ou igual a zero. Daí, m menos 1 ao quadrado tem que ser maior ou igual a 4, né? Passando isso aqui para o outro lado, somando. Extraio a raiz quadrada dos dois lados. Isso aqui vira módulo de m menos 1 maior ou igual a 2. E aí, lá das equações modulares, a gente aprende o seguinte, que m menos 1 tem que ser maior que 2, ou m menos 1 tem que ser menor que menos 2. Isso aí vocês vão ver com bastante calma na aula de equações modulares, tá? Passa o menos 1 para o outro lado, fica m maior ou igual a 3, ou m menor ou igual a menos 1. Sempre que você tiver um módulo nesta forma, já adiantando a aula que vocês vão ter, vocês podem abrir dessa forma aqui, ok? Então, você vira duas inequações, tá bom? E aí o gabarito é a letra D. Então, o tempo estourou demais aqui, gente. A gente não vai... Volta aqui para mim. O tempo já estourou um pouquinho demais aqui. A gente vai ficar devendo essas 3 questões aí, mas a gente vai voltar com isso. Acredito que na aula que vem, na semana que vem, eu já tenha mais as questões da SpaceX, da EFON e as questões da ESA, né? As questões da ESA estão logo no início desta planilha. Então, vocês vão ver que a gente ainda tem muitas questões para fazer, tá? A gente tem muita questão de determinante ainda para fazer. Vai ficar para a semana que vem. A semana que vem, então, a gente vai resolver essas outras questões. E fica hoje, então, essa aula de teoria de determinantes. A teoria de determinantes é uma teoria vasta, mais ou menos nova para a gente não vê isso com muita frequência, com muita constância, mas vocês podem ver que tem como complicar bastante, né? E ela tem uma conexão muito grande com o resto da matemática, certo? Mas é um grande prazer ter tido aqui essa oportunidade de ter passado esse conteúdo para vocês. Vocês estão indo bem, vocês estão indo com as suas próprias pernas, finalmente, né? Você já começou o ano estudando, já começou o ano dando o seu gás, a sua garra, tendo foco, não perdendo as suas chances, né? E agarre com força, gente, porque oportunidade é uma coisa que você está tendo agora, certo? Então aproveita para você estudar.